no capítulo de número 9 da nossa confissão de fé congregacional. E o capítulo de número 9 da nossa confissão, ela vai nos ensinar a respeito de Cristo como sendo o nosso mediador. O título é De Cristo, o Mediador. Nós temos neste capítulo 8 seções, ou 8 parágrafos. E cada parágrafo destes, ou cada grupo de parágrafos destes, vai nos ensinar aspectos deste assunto, de Cristo como o mediador. Em primeiro lugar, nós vamos ver no parágrafo de número 1, quais as funções que Cristo desempenhou como mediador. Cristo foi o nosso mediador, ou seja, Ele mediou-nos entre Deus e nós. E a seção 1, ela vai mostrar as funções que Cristo desempenhou como mediador. Eu vou ler a seção de número 1 que diz assim: cremos e confessamos que aprouve a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. É isso que claramente nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é Filho de Deus eterno, e esse que é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, se torna Jesus, o homem, Deus, homem. Então, como mediador, ele então exerce, continuando, diz assim: o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja. Então, a seção 1, portanto, nos ensina quais as funções que Cristo exerce como nosso mediador. A primeira função é a função de profeta. Ele é o profeta. Em Deuteronômio, por favor, abra sua Bíblia, no capítulo 18, no versículo de número 15, Moisés profetiza dizendo que Deus levantaria um outro profeta semelhante a ele. Veja o que diz: o Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Verso 16: segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Especialmente o versículo de número 15, Moisés apresenta uma profecia, anunciando que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, porque, como ele, seria também um homem, um ser humano, mas superior a ele, porque seria o próprio Deus, o Deus homem. Essa profecia se cumpre ao lermos Atos, por favor, Atos capítulo 3. Pedro então afirma que a profecia anunciada por Moisés em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, se cumpre plenamente em Jesus. Jesus, como mediador, exerce a função de profeta. Por quê? Porque Jesus plenamente revela a palavra de Deus. Jesus plenamente cumpre as profecias que foram anunciadas no Antigo Testamento. Então ele é o sumo profeta, ele é o profeta, porque ele plenamente revela a palavra de Deus. Veja o que diz Atos capítulo 3, a partir do versículo 20. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Atos capítulo 3, versículo de número 20.
a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, verso 21, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Verso 22, Atos 3, 22. Disse na verdade Moisés, aí Pedro aqui está citando Deuteronômio 15, 18, 15. O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Então é isso que a nossa confissão afirma à luz das Escrituras. Jesus Cristo é o mediador, é o Deus homem, e na função e como mediador ele exerce várias funções, e dentre as funções que ele exerce como mediador, uma delas é a função de profeta. Ele é o profeta, porque ele plenamente revela Deus. Atos 7, 37. Veja aí na sua Bíblia. Atos 7, 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Mateus, veja aí na sua Bíblia, são vários versículos para compreendermos que aquilo que afirmamos está em sintonia com a palavra do Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 27. O que diz Mateus capítulo 11, versículo 27? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então é nesse sentido que Jesus é o profeta, porque Jesus, como Filho de Deus, revela plenamente o Pai. Jesus é a revelação máxima de Deus. Por isso que, como mediador, ele exerce a função de profeta, porque em suas palavras, em sua pessoa e em suas obras, ele revela Deus. João 6, 68. João capítulo 6, versículo de número 68. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então ele é o profeta, porque ele possui as palavras da vida eterna. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra que se fez carne. Ele anuncia a mensagem e ele é a própria mensagem. Ele é o cumprimento das profecias. Mas a nossa confissão também afirma que Jesus, como mediador entre Deus e o homem, ele exerce a função de sacerdote. Essa é a segunda função, sacerdote. E leiamos, meus amados irmãos, Hebreus, capítulo 5. O livro de Hebreus é um livro muito rico, que nos ensina de maneira muito aprofundada os ofícios que Jesus exerceu como mediador. Hebreus capítulo 5, versículo 5, diz assim: assim também Cristo. Vamos ler do 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que ele disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus, ele desempenhou várias funções. A primeira,
de profeta, a segunda de sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote, porque ele tem acesso à presença de Deus, mas ele mesmo é o sacrifício, ele é a propiciação, ele é a oferta. Então ele é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E como mediador, ele exerce a função de profeta, porque revela plenamente Deus, mas ele também exerce a função de sacerdote, porque ele apresenta a oferta perfeita, que satisfaz a justiça de Deus. É isso que nós lemos em Hebreus capítulo 5, versículo 4 ao 6. Efésios, por favor, veja aí na sua Bíblia, no capítulo 5, quando o próprio Jesus se apresenta como a oferta. Veja, Efésios 5, verso 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele é o sacerdote e ele mesmo é a oferta, porque ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso também, essa mesma verdade nós lemos em Hebreus. Volte por favor a sua Bíblia para Hebreus capítulo 9, versículo 26. O que diz? Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Então ele mesmo é a oferenda, é o sacrifício, porque ele se coloca como o nosso propiciador, ele é a nossa propiciação, e essa palavra é atribuída a Jesus. Em 1 João, por favor, 1 João, capítulo 2, versículo 2, texto bem conhecido, que diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, o que a nossa confissão afirma, à luz da Bíblia, é que Jesus, e somente Jesus, é o mediador entre Deus e os homens. E como mediador, ele é profeta. E como mediador, ele exerce também a função de sacerdote, que ofereceu a si mesmo como um sacrifício suficiente que garante o perdão de nossos pecados. Mas ele é também rei. Então essas são as três importantes funções que Jesus exerce como mediador. Por favor, pastor. Essas são as três importantes funções que Jesus exerce como mediador. Ele é profeta, sacerdote e rei. Vamos repetir? Profeta, sacerdote e rei. Jesus é sublime, é incomparável, porque ele é capaz de exercer perfeitamente essas três funções. No Antigo Testamento, cada ser humano exercia no máximo uma função, em alguns momentos duas, mas nenhum ser humano no Antigo Testamento exerceu as três funções. E todos que exerceram as funções que exerceram de maneira limitada e até mesmo pecaminosa. Mas Jesus Cristo exerceu essas três funções de maneira perfeita, de maneira plena, de maneira santa. Ele é o mediador completo, porque ele é o profeta, ele é o sacerdote e ele é o rei. Ele governa o seu povo, ele tem controle sobre a sua igreja. É isso que lemos em Lucas, capítulo 1. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor André.
Que Deus aumente uma pedrinha na sua coroa. Veja o que diz o capítulo 1 de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo de número 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E Hebreus 9 também apresenta uma profecia de Jesus, onde ele é anunciado como sendo rei. Vamos ver, Isaías 9, é bem conhecido esse texto, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Em alguns momentos, Jesus é apresentado também como o rei. Ele é rei. E como rei, ele é o cabeça e salvador de sua igreja. Efésios 5, 23. Efésios 5, versículo de número 23. Diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então ele é apresentado como cabeça e o salvador de sua igreja. Essa verdade também é apresentada em Efésios 4,15, que diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E no 1,22 de Efésios: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então veja que a Bíblia claramente apresenta Cristo como mediador e como único mediador, exercendo várias funções. Mais uma vez, profeta, sacerdote, rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1, versículo de número 2. É interessante observarmos, irmãos, que cada frase da nossa confissão é bem dizer um resumo de um versículo da Bíblia. Hebreus 1, versículo de número 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Ele é o Senhor de tudo. E o juiz do mundo. Atos 17, 31. Atos 17, 31. Que diz Atos 17, 31? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e creditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele é o juiz do mundo. Então, Jesus Cristo, o mediador entre Deus e o homem, exerce a função de profeta, sacerdote e rei. Ele é o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. Esse é o Jesus que nós adoramos, esse é o Jesus que nós buscamos, esse é o Jesus que nós servimos, profeta, sacerdote, rei, o cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, a quem Deus, desde toda a eternidade, deu um povo para ser sua descendência. A este mediador, Jesus Cristo, Deus deu um povo. Por isso que ele é o mediador do seu povo. Porque Deus, o Pai, deu ao mediador, Deus homem, Jesus Cristo, um povo. Deus deu a ele a sua igreja. E ele, herdeiro deste povo, exerce, a função de salvador, para ser por meio dele, no tempo, ou melhor, para ser por meio dele, por meio de Jesus, o mediador, redimido,
chamado, justificado, santificado e glorificado. Leiamos João 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Jesus está dizendo, eram teus, tu me deste. E a estes que tu me deste, eu manifestei o teu nome. Por isso que ele é chamado de profeta, porque ele manifesta para o seu povo o caráter de Deus, o nome de Deus, as perfeições de Deus são reveladas para nós através de Jesus Cristo. E ele revela ao seu povo, né? O povo de Deus foi dado a Jesus, para que Jesus, como mediador, no tempo, redimisse, chamasse, justificasse e santificasse, e um dia glorificará o seu povo. 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios, capítulo 1. O que Jesus é para o seu povo, o que Jesus é para a sua igreja. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, o que a igreja? Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, através de Jesus Cristo, como nosso mediador, ele nos dá sabedoria, nos dá justiça, nos santifica e nos redime. Essa mesma verdade é afirmada também em Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Interessante observarmos que os verbos estão no passado, até o glorificar, porque poderia ter colocado glorificará, mas o texto diz glorificou, porque em Cristo toda a obra redentiva está garantida. O passado, a justificação, o presente, a santificação, e o futuro, a glorificação. Mesmo sendo futuro, já está garantido para o povo de Deus, porque em Cristo todas as dádivas da redenção nós possuímos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler mais uma vez a seção 1, que diz assim: cremos e confessamos que aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, a quem ele, Deus, desde toda a eternidade, deu um povo para ser sua descendência, e para ser por meio dele, de Jesus, e no tempo, redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Vamos então para as sessões 2, 3 e 4. Essas 3 sessões, esses 3 parágrafos, vai nos ensinar a respeito da pessoa do mediador. A primeira sessão falou-nos a respeito das funções que Jesus exerceu como mediador. Mas os parágrafos 2, 3 e 4 vai falar da pessoa de Jesus, da pessoa dele enquanto mediador. Vamos ouvir. Diz assim: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, de uma só substância com o Pai, e igual a Ele, por parte aqui, né?
Então essas 3 frases estão afirmando a divindade de Jesus. Ou seja, ele, antes de se tornar Jesus, homem, já era uma pessoa divina. Ele era o Filho de Deus. Ele possuía a mesma substância com o Pai. Este, que sendo Deus, chegada à plenitude do tempo, assumiu a natureza humana. Então ele se tornou o que ele não era. Ele era uma pessoa divina, mas agora assume uma natureza humana. Ele já era uma pessoa, e agora ele assume uma natureza humana. Ele já possuía uma natureza divina, mas agora com a encarnação, ele adquire para si uma natureza humana. Leiamos Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Portanto, este parágrafo está falando da pessoa, da sua natureza. Gálatas 4:4 é um texto bem conhecido que diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Veja que Deus envia o Filho. Ele já existia como Filho. Ele foi enviado. Portanto, o versículo afirma a divindade de Cristo. Outro texto que afirma essa mesma verdade é Filipenses, capítulo 2, versículo de número 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, verso 7, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aquele que, sendo Deus, se fez carne, se fez homem, com todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns a ela, contudo sem pecado. Jesus assumiu plenamente a humanidade. Jesus era um ser humano pleno, 100% homem. Por isso que ele sentiu sede, ele precisava dormir. Ele não era um ser humano diferente de qualquer outro ser humano, nem de ti. A exceção era o pecado. Ele não tinha pecados, mas ele veio na semelhança da nossa humanidade. O que significa dizer, conforme nos diz aqui a nossa confissão, com todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns a ela. Ou seja, quais as fraquezas comuns à minha humanidade? A necessidade de dormir. Ou seja, eu preciso descansar, preciso me alimentar. Eu tenho necessidades fisiológicas. São necessidades legítimas que faz de mim um ser humano, que não tem nenhuma relação com o pecado. Dessa mesma forma, a humanidade de Jesus tinha essas mesmas propriedades, porque ele assume uma natureza humana. Ele era plenamente humano. Natureza divina e natureza humana. Daí a necessidade, por exemplo, conforme nos diz Lucas 2, 52. Vamos ler. Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, Jesus passa em sua natureza humana por todos os estágios de um ser humano. Ele foi gerado no ventre de Maria, sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Ele precisou passar o tempo necessário. Ele nasceu, ele precisou alimentar-se, receber os cuidados da sua mãe. Ele cresceu em estatura, em sabedoria e em graça. Isso revela a plena humanidade que Jesus assumiu. Veja,
sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria e da substância dela, obviamente em relação à humanidade, de modo que duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a deidade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Ou seja, era uma só pessoa. A pessoa é una, mas a natureza é dupla. A natureza divina e a natureza humana, unidas harmoniosamente em uma só pessoa. Não eram duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana. Não eram duas pessoas, eram duas naturezas numa só pessoa. É isso que é afirmado. Duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas. É como a gente fala, 100% Deus, 100% homem, numa só pessoa. A deidade e a humanidade foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão. Ou seja, a divindade não se converte, né? A humanidade não se torna divina, nem a divindade se torna humana. As naturezas são distintas, sem conversão, sem composição ou confusão. Elas não se confundem e não é tipo assim, uma mistura, né? Mistura uma natureza com a outra e surge uma terceira. Não é assim. A natureza divina, a natureza humana, unidas numa só pessoa, Deus homem. Abramos as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 9, versículo 5. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então veja que num só versículo, Jesus aqui é descrito como descendente de Davi, segundo a carne, mas esse mesmo Cristo, descendente de Davi, é também chamado de Deus bendito para todos sempre. Então, uma só pessoa que se une a duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Pessoa esta que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, contudo, um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Vamos ver ainda Colossenses 2, verso 9. Por favor, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo de número 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A plenitude da divindade estava nele. Então, 100% Deus, 100% homem. Então, essa seção 3, ela vai falar mais especificamente da pessoa do mediador. E ela está afirmando esta importantíssima doutrina, a de que ele é homem, a de que ele é Deus, e que sendo Deus se fez homem, e eternamente existirá como Deus homem. Ele exerce essa função eterna, Deus homem. O terceiro parágrafo ainda vai falar da pessoa do mediador. Diz assim: o Senhor Jesus, em sua natureza humana, assim unida à divina, foi santificado e ungido com o Espírito Santo sem medida, possuindo em si mesmo todos os tesouros de sabedoria e conhecimento, e em quem aprove ao Pai habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inculpável, imaculado e cheio de graça e verdade, fosse perfeitamente habilitado para exercer o ofício de mediador
e fiador. Então, o que é que o parágrafo nos ensina? Que ele, como mediador, como Deus homem, recebeu a santificação e a unção do Espírito. Então, é importante compreendermos, irmãos, que para que Jesus pudesse exercer a função de mediador em sua natureza humana, ele precisou receber a virtude do Espírito Santo. É isso que lemos em João 3:34 e também em João 17:19. Vamos ler João 3:34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então ele recebeu a plenitude do Espírito. Por isso que a nossa confissão diz: e em quem aprouve ao Pai habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inculpável, imaculado e cheio de graça e verdade, fosse perfeitamente habilitado para exercer o ofício de mediador. É o que lemos em Atos 10:38. Vejamos Atos 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ele foi ungido pelo Espírito Santo para exercer a função de mediador. A quarta seção, ou o quarto parágrafo, continua falando da pessoa. Esse ofício, o Senhor Jesus exerceu voluntariamente. E para que pudesse dele desincumbir-se, ele se fez sujeito à lei e a cumpriu perfeitamente. E suportou o castigo devido a nós, aquilo que nós deveríamos ter suportado e sofrido, sendo feito ele pecado e maldição em nosso lugar. Então, no conselho da Santíssima Trindade, Jesus, como eterno Filho de Deus, se dispôs a cumprir a obra necessária para a nossa salvação, né? E ele faz isso de maneira voluntária. Ele precisou, conforme nos diz aqui, se sujeitar à lei, porque no momento em que Jesus, né, sendo Filho de Deus, se tornou um ser humano, ele veio nos representar. Ele nos representa como segundo Adão. E ele precisou, portanto, cumprir plenamente a lei. É isso que nós lemos, por exemplo, em Mateus 3,15. Mateus capítulo 3, versículo de número 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, que é exatamente o momento em que Jesus vai ser batizado por João Batista. Era um rito da lei, que expressava arrependimento de pecados. Mas Jesus nele não havia pecado. E aí por isso que João Batista fica admirado quando Jesus se aproxima para ser batizado. E ele até recusa batizar Jesus, João Batista. E aí Jesus diz: é necessário que você me batize para que toda a lei seja cumprida. Porque mesmo não possuindo pessoalmente o pecado, ele está representando pecadores. Ele está fazendo a mediação entre Deus e os homens. E por isso ele precisa se sujeitar à lei. É isso que nos ensina a palavra do Senhor. Ele se fez sujeito à lei e a cumpriu perfeitamente. E suportou o castigo devido a nós, aquilo que nós deveríamos ter suportado e sofrido, sendo feito ele pecado e maldição em nosso lugar. Ele suportou diretamente em sua alma os mais severos tormentos da parte de Deus e em seu corpo os mais dolorosos sofrimentos.
Foi crucificado, morto e sepultado. Permaneceu sob o poder da morte, contudo não viu corrupção. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, com o mesmo corpo no qual sofreu, com este corpo glorificado, subiu para o céu e assentou-se à destra de seu Pai para fazer intercessão, e voltará no fim do mundo para julgar homens e anjos. Então, a seção 4 da nossa confissão faz um resumo de toda a obra que Jesus realizou por nós como mediador. Ele assumiu a nossa natureza para que pudesse nos representar. E como nosso representante, ele cumpriu plenamente a lei. Ele obedeceu plenamente os mandamentos do Senhor. Isso é chamado de obediência ativa. Ele fez o que o primeiro Adão não conseguiu fazer. Adão não cumpriu o mandamento do Senhor. Adão logo desobedeceu. Jesus em tudo foi obediente. Então ele está nos representando. E através de sua vida de obediência ele nos salva. Jesus nos salva, irmãos, não apenas por sua morte na cruz. Jesus nos salva também por sua vida de obediência. Ele se sujeitou a toda a lei. Ele cumpriu plenamente os mandamentos do Senhor. Nele não houve nenhum pecado. Ele adquiriu para si todos os benefícios da obediência. Só que ele estava nos representando. E em vez de ele desfrutar dos benefícios da obediência, ele dá a nós, a sua igreja. E pega o que é de nós, pecadores, e toma sobre si. Ou seja, ele vive uma vida de perfeita obediência e recebe os benefícios da obediência. Mas em vez de desfrutar dos benefícios da obediência, ele entrega a sua igreja e pega sobre si os nossos pecados e as nossas maldições. Então, por um lado, ele é nosso representante, porque ele ativamente obedeceu à vontade de Deus. Mas por outro lado, ele é o nosso substituto, porque o lugar de maldição, o lugar de abandono era nosso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Então ele nos substitui na cruz, morrendo como maldito, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele recebe a ira de Deus, a maldição de Deus, mas nele não havia pecado. Ele está ali como nosso substituto. Ele recebe o abandono de Deus para que pudéssemos receber o abraço de Deus, a reconciliação com Deus. Foi ele que recebeu as terríveis palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Ele recebe, portanto, um castigo infinito, porque como Deus, homem, ele está sofrendo no nosso lugar. Por isso que ele nos livra de todo o mal. É isso que nos diz o quarto artigo aqui: sua obediência, sua morte, seu sepultamento, mas ao mesmo tempo sua ressurreição dentre os mortos. E agora, como nosso mediador, ele subiu aos céus, está assentado à destra de seu Pai para fazer intercessão. Então, ele é o nosso profeta, o nosso sacerdote, o nosso rei e o nosso intercessor. Ou seja, na terra, Jesus exerceu o ministério sacerdotal, oferecendo uma oferta perfeita e suficiente para garantir a nossa salvação. É uma oferta de satisfação. Ele satisfez plenamente a justiça de Deus. Por isso que ele é chamado de nosso justificador. Então, na terra como sacerdote, ele ofereceu uma oferta suficiente. Mas ele ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus. E como sacerdote nos céus, ele agora intercede por nós. Então nós temos um intercessor constante, perfeito. É isso que nós lemos
em textos como Romanos 8, 34. Dois textos que falam da intercessão de Cristo. Romanos 8, 34. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu. A primeira ato do sacerdote foi oferecer o sacrifício. Ou antes, quem ressuscitou. E agora, o qual está à direita de Deus e faz o quê? E também intercede por nós. Nós temos um intercessor, Deus homem, que em sua divindade e humanidade intercede por nós. Então veja que Jesus tem um coração compassivo, porque nós temos um intercessor nos céus, que é Deus, plenamente Deus, mas Ele também é plenamente homem. Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é as lutas da vida, as dificuldades. Então nós temos um intercessor compassivo, sensível, Jesus Cristo. É o que nós lemos em Hebreus 7, versículo 25. Hebreus 7, 25. O que diz? Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Veja, irmão, se não tiver ninguém na terra intercedendo por você, você tem um intercessor perfeito nos céus. Mas glória a Deus que nós temos as duas bênçãos. Nós temos gente que está intercedendo por nós, em nome de Jesus, e temos um intercessor fiel, que é o próprio Deus homem, Jesus Cristo, que intercede por nós. Mas vamos caminhar, irmãos, que a hora já está passando. O capítulo 5, a seção 5 e 6, vai enfatizar aspectos dos efeitos. Quais os efeitos que a obra mediadora de Cristo trouxe? Olha o que diz: o Senhor Jesus, por sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício este que, pelo Espírito eterno, Ele ofereceu uma vez a Deus, satisfez plenamente a justiça divina. Então, nesse parágrafo nós temos os efeitos. Quais os efeitos que a obra de Jesus, enquanto mediador, produziu? O primeiro efeito: satisfez plenamente a justiça divina. A obra de Cristo, a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, satisfez plenamente a justiça divina. Há vários versículos, mas vamos ler apenas um. Romanos 3, 25. Diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus perdoa os nossos pecados, mas os nossos pecados não estão impunes, porque os nossos pecados foram castigados em Cristo. Portanto, Deus nos perdoa, mas Ele não está sendo injusto, Ele está sendo justo, porque a justiça foi providenciada. Jesus pagou a nossa dívida, Ele manifestou a justiça de Deus, Ele satisfez a justiça de Deus. Então, irmãos, Jesus pendurado naquela cruz é a manifestação do amor de Deus, mas Jesus pendurado naquela cruz é também a manifestação da justiça de Deus. Portanto, a cruz é uma manifestação poderosa dos atributos de Deus. Deus está manifestando o seu amor por nós pecadores, mas Ele está também manifestando a sua justiça, porque quem está pagando esse preço é Jesus. Então a salvação é gratuita para mim e para ti, é de graça. Mas para ser de graça, gratuita para mim e para ti, Jesus teve que pagar um alto preço, Ele teve que satisfazer a justiça de Deus. O primeiro efeito: Jesus satisfez plenamente
a justiça divina. O segundo efeito, adquiriu reconciliação. Então, através da obra de Cristo, a justiça satisfeita, através da obra de Cristo, nós somos reconciliados com os céus. O que é que nós aprendemos à luz da Bíblia, irmãos? Que Jesus não possibilita a salvação, Jesus garante a salvação. Tem gente que pensa a salvação como possibilidade, mas a Bíblia não ensina a salvação como possibilidade. A Bíblia ensina a salvação como garantida por Cristo Jesus. Porque a obra de Cristo satisfez a justiça. E a obra de Cristo, e somente a obra de Cristo, nos reconcilia com os céus. Através de Cristo nós somos religados, reconciliados à paz com Deus. E terceiro, uma herança eterna no reino do céu, para todos aqueles a quem o Pai tem dado a Ele. Então nós temos plena justiça, nós temos reconciliação e nós temos uma herança eterna no reino do céu. Conte as bênçãos, diga quantas são. A gente às vezes, irmão, só fica olhando o que a gente não tem. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e vive a vida reclamando, murmurando. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Alegre-se nele e perceba quantas bênçãos nós temos sobre nós. A bênção do perdão, a bênção da satisfação, da justiça divina, a bênção da reconciliação com os céus, a bênção de sermos herdeiros de um reino eterno, de um reino celestial, sem merecermos, sendo pecadores ímpios, mas abençoados pelo nosso eterno, perfeito, incomparável mediador, Jesus Cristo, o profeta, o sacerdote, o rei, o cabeça e o salvador da igreja. Mas, ainda que a obra da redenção não fora de fato operada por Cristo até a sua encarnação, morte e ressurreição, contudo a virtude, a eficácia e os benefícios dela foram comunicados aos eleitos em todas as épocas sucessivamente, desde o princípio do mundo, em e através daquelas promessas, tipos e sacrifícios, por meio dos quais ele foi revelado e tipificado como a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e como o cordeiro morto, desde a fundação do mundo, sendo ele mesmo ontem, hoje e para sempre. O sexto artigo, a sexta seção, nos ensina, irmãos, que o ser humano sempre foi salvo através de Jesus. A cruz é o centro da história. Antes de Jesus encarnar e morrer numa cruz, os crentes olhavam para Cristo. Os crentes do Antigo Testamento foram salvos de que maneira? Não foram salvos por obras, foram salvos por Cristo, porque eles olhavam para Cristo pela fé, através dos sacrifícios, através das profecias, através dos tipos. Então os crentes que existiram antes da cruz, eles olhavam para Cristo pela fé. Cristo veio, encarnou, morreu numa cruz. Nós somos crentes depois da cruz. Para onde nós olhamos? Para o passado. Olhamos para o Calvário, porque o Calvário, Jesus Cristo, sua morte e ressurreição garante as bênçãos do futuro, tanto para os que viveram antes de Cristo, como os que vivem depois de Cristo. Todos olham para o mesmo Cristo e para a mesma obra que garante as bênçãos da salvação. E para encerrar, o artigo, a seção 7, parágrafos 7 e 8, faz uma conclusão. E eu vou só ler, porque a hora já está avançada. Cristo, na obra da mediação, age em consonância com as duas naturezas, fazendo através de cada natureza o que lhe é próprio. Contudo, por razão da unidade da pessoa, aquilo que é próprio de uma natureza é às vezes nas Escrituras atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Só um exemplo, irmãos, para não ficar assim, então pode ser que fique confuso na nossa mente o que está sendo dito aqui. Mas um exemplo muito claro é o que está em Atos 20, 28, quando diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho,
sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Como é que o texto está dizendo que Deus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue? Se Deus é Espírito, né, e ele não tem sangue, porque ele está dizendo que ele comprou por seu próprio sangue? Porque o que é atribuído a uma natureza, ou seja, ele comprou através do sacrifício de Cristo, a natureza humana de Cristo, que morre, que derrama sangue, mas a natureza humana está unida à natureza divina, formando uma só pessoa. Então, nesse sentido, nós podemos afirmar que Deus derramou sangue, porque através de Jesus, o sangue do Cordeiro é derramado. Cristo, com toda certeza e de modo eficaz, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para quem ele a adquiriu. Isso ele consegue intercedendo por eles, revelando-lhes a palavra, e pela palavra os mistérios da salvação. Ele está falando, ele encerra aqui dizendo que com toda certeza e de modo eficaz, Deus vai aplicar e comunicar a sua salvação a todos aqueles a quem ele adquiriu. Lembra que eu disse que o Pai deu? Aqueles que o Pai deu, ele vai aplicar. De que maneira? Intercedendo. Irmão, sabe por quê? Um dia eu e você alcançamos a salvação em Cristo Jesus, porque o próprio Jesus intercedeu por nós. Está escrito em João 17, ele já orou por mim e por ti, mas ele não só orou, ele também revelou a sua palavra, ele iluminou a nossa mente, ele agiu pelo seu Espírito, promovendo regeneração, persuadindo-nos eficazmente, por meio do seu Espírito, a crer e obedecer, governando os nossos corações, por meio de sua palavra e seu Espírito, vencendo a todos os seus inimigos, pelo exercício de seu infinito poder e sabedoria, da maneira e pelos meios mais consoantes, com sua maravilhosa e insondável dispensação. Que Deus nos abençoe e que aplique todo esse ensinamento nos nossos corações e que essas verdades promovam em nós alegria, convicção, esperança, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.